Abre aí, Atos capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1, vamos? Atos 9, a partir do versículo 1. É um pouquinho esticado, tá? Então vamos juntinho, vamos ler até o versículo 18. Vamos lá, está escrito assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali uns homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Versículo 11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Feche seus olhos um minutinho, feche. Espírito Santo, nós te pedimos, fala ao nosso coração aqui nessa noite. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Tira tudo aquilo que possa nos atrapalhar, tira tudo aquilo que possa nos desviar, e que o Senhor possa falar ao nosso coração e deixar isso bem claro, para que nós possamos ver a tua glória sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém? Gente, quando nós estávamos falando sobre Saulo, muitos aqui sabem, mas Saulo, ele era um homem que perseguia os cristãos. Muitos dizem, os historiadores dizem, que ele estava presente quando Estevão foi apedrejado até a morte, né? E ele era um homem que não tinha nada a ver com Jesus. Era um homem que perseguia, é um homem que era totalmente contrário a Jesus. E de repente, quando ele estava indo por um caminho para, até de certa forma, perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus. E naquele dia, ele ficou cego e começou a depender. Em vez dele ser apenas aquele cara que perseguia, ele começou a depender de Jesus, sabe? E ele ficou cego e de repente Jesus falou: você vai para um lugar, uma cidade tal, que lá alguém vai lhe dizer o que fazer. Quer dizer, o homem que perseguia, o homem que matava, o homem que mandava, agora estava dependendo de outras pessoas. E quando ele chegou lá, ele foi direcionado até Ananias, e Ananias, quando orou por ele, caiu como se fossem escamas dos olhos. E a partir daquele momento, Saulo, ele foi transformado. A forma como ele enxergava o mundo
foi mudada a partir daquele momento, depois que as escamas caíram. E a partir daquele momento, logo depois, ele deixou de ser chamado Saulo para ser Paulo, um dos grandes apóstolos, talvez o maior apóstolo do Novo Testamento, né, de Jesus. O apóstolo Paulo, aquele que escreveu quase toda a maioria do Novo Testamento, sabe? E o que nós precisamos enxergar sobre isso? Nós, muitas vezes, estamos muito bombardeados pelas coisas que estão ao nosso redor. Nós, muitas vezes, estamos com a visão distorcida das coisas que nos cercam. Nós estamos com a visão distorcida por causa dos nossos traumas, por causa das lutas, muitas vezes até por causa das vitórias. Você sabia que as tuas vitórias também distorcem aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Porque se Ele fez lá no passado, Ele fez lá no passado. Talvez Deus queira te levar para outro lugar agora. E muitas vezes nós ficamos presos àquela vitória do passado, sabe? Não sei se você já conhece alguém que sempre fica contando o que aconteceu no passado. Passado é passado, está lá, é maravilhoso lembrar, mas é passado. Deus, Ele quer nos levar para um novo lugar, amém? Então, muitas vezes a nossa visão está distorcida. E nós enxergamos as coisas de formas diferentes de Deus. Olha o que aconteceu aqui mesmo, tá? Quando Deus foi falar com Ananias, qual a visão que ele tinha sobre Saulo? Ele falou: Senhor, você está brincando comigo. O cara está com carta para poder mandar matar todos os cristãos. Ele vai mandar matar todo mundo. Se eu for até ele, ele vai me mandar me matar. Por que o senhor está mandando eu ir até ele? E Deus falou o seguinte: Ananias, preste atenção, em outras palavras. Eu não enxergo da forma que você está enxergando. Eu enxergo de outro jeito. E quando eu vejo Saulo, eu não vejo o cara que persegue, o cara que mata, o cara que faz e acontece. Mas eu vejo um apóstolo que será motivo de honra para mim. Um cara que vai ser perseguido e não vai olhar para trás. Um cara que vai fazer com que a minha palavra seja pregada pelos 4 cantos da terra. Você entende? Já pensou se Ananias, por exemplo, não ouvisse a voz de Deus e não seguisse aquele caminho? Talvez, obviamente que Deus faria de outra forma, né? Mas talvez Saulo não teria se transformado em Paulo. Show. E nós, talvez não tivéssemos boa parte do Novo Testamento. Você está entendendo? Por quê? Porque nós enxergamos muitas vezes, a nossa visão, ela está cheia de escamas. Às vezes, nós queremos tanto viver uma revolução, viver coisas novas, mas quando nós pensamos em revolução, em vez de nós olharmos com os olhos de Deus, nós estamos olhando com as escamas e olhamos tudo embaçado. E ficamos sempre olhando para coisas que não nos levam a lugar nenhum. Está dando para entender? Nós temos falado muito sobre revolução. Revolução é transformação de tudo. As revoluções que acontecem nesse mundo, elas trazem para fazer uma grande mudança. Agora, se não houver uma revolução na sua vida, de que adianta nós ficarmos profetizando e falando sobre tantas coisas que Deus faz? O que nós precisamos compreender? Se nós estamos num período, entenda, há períodos em que Deus começa a fazer grandes moveres. Eu costumo sempre dizer que há períodos que Deus empurra a gente lá para frente e depois Ele vai ajustando as coisas que Ele colocou na nossa vida. Aí parece que dá uma parada. E quando de repente a gente para, que a gente se sente confortável, Ele puxa de novo e nos leva para o lugar onde a gente fica desconfortável. Quer dizer, mais adiante. Revoluções. Depois a gente começa a se encaixar, se ajeitar. Depois, a vida é sempre assim. E nós cremos, nós estamos falando sobre isso, nós estamos pregando sobre isso. É que esse é um período de avanço. Esse é um período de revolução. E nós precisamos enxergar dessa forma. Nós precisamos receber a visão que Deus está liberando sobre a nossa vida. Já parou para pensar qual a visão que Deus está liberando para a sua vida?
O que Deus quer fazer na sua vida? Para onde Deus está te levando? O que Ele está fazendo na sua vida? Sabe? É um momento de um novo tempo. É o momento de um novo tempo, de uma nova etapa da nossa vida. Uma nova etapa da sua vida. E você tem que tomar muito cuidado, porque senão você ainda vai estar com a visão embaçada. E, gente, não se engane. Nós andamos muito com a visão embaçada. Nós estamos enxergando as coisas da forma errada. Nós estamos enxergando aquilo que Deus está fazendo da forma errada. Muitas vezes, Deus vai lá e faz algumas coisas que nós não compreendemos e nós ficamos reclamando, Senhor, por quê? Às vezes, Deus tira alguém do seu lado e você fica pensando, por quê, Senhor? Às vezes, Deus muda, às vezes te tira até de um emprego. Muda alguma coisa que você achava tão importante, tira alguma coisa que você achava tão importante, e você fica perguntando, por quê? Porque nessa nova etapa não existe o passado, Deus está querendo fazer coisas novas. E é necessário que nós estejamos com a nossa visão sem escamas. Nós precisamos receber a visão dos céus. Não a visão do fulano, do ciclano, não. Tem que ser a visão dos céus para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Está dando para entender, gente? Então, é muito importante que nós possamos achar os caminhos de Deus para a nossa vida. É muito importante que você enxergue os caminhos de Deus para a sua vida. Agora, nós vivemos esse grande dilema. Que é, a voz de Deus, ela está sendo muito influenciada por coisas que nós já vivemos e pelo mundo que está nos cercando. Entenda isso. A voz de Deus, ela está sendo muito influenciada pelas coisas que nós já vivemos e pelas coisas que nos cercam. Então, a nossa missão é qual? Senhor, eu não quero ouvir nada que está ao meu redor. Eu quero ouvir a tua voz. O que o Senhor quer fazer na minha vida? Tira as escamas dos meus olhos. Tira tudo que está impedindo que eu escute a tua voz. Tira. Eu não quero ficar sendo guiado pelas coisas que estão me cercando. Eu não quero ficar sendo guiado pelas minhas necessidades. Já parou para pensar que talvez você esteja vivendo a sua vida pelas suas necessidades? E toda vez que você viver pelas necessidades, você nunca vai se satisfazer. Porque a sua carne, esse mundo, sempre, entenda, sempre vai te levar para as necessidades. O que são as necessidades? São as coisas desse mundo. Por exemplo, quem é que está precisando de dinheiro? Todo mundo precisando de dinheiro, né? Muitas vezes, talvez você possa estar trabalhando demais. E quando você está trabalhando demais, você trabalha pelas necessidades. Entenda? Há propósitos que estão ligados ao teu trabalho, ponto. Tem muitas pessoas, e sendo muito direto aqui, tem muitas pessoas que foram chamadas para abençoar a casa do Senhor. Elas foram chamadas para isso, para honrar a Deus, para fazer com que a casa de Deus tenha mantimento, para que ela tenha estrutura para continuar trabalhando, sabe? Tem pessoas que foram chamadas especificamente para isso. E é um grande chamado. Às vezes as pessoas falam, mas não está certo, não. Foi propósito, sabe? Agora, se você tiver só, sabe, eu estou servindo, eu estou aqui, eu estou trabalhando, não sai do lugar, talvez você esteja vivendo só pela necessidade, não pelo propósito. Muitas vezes, nós nos condicionamos emocionalmente a algumas situações por causa da necessidade. Como assim, pastor? Eu não consigo ficar sozinho, eu não sei viver sozinho. Aí você se submete a um relacionamento totalmente destruído, totalmente torto, totalmente tóxico. Por quê? Por causa da sua necessidade. Você entende? Aquilo ali é por propósito ou por necessidade?
Você está entendendo? Você está aqui hoje, tá? Você está aqui buscando o Senhor. Você acha que você está aqui por acaso? Você acha que você está aqui por acaso? Essa é uma pergunta muito interessante para você fazer a você mesmo, tá? Você não está aqui por acaso. Agora, você pode estar aqui por necessidade ou por propósito. O que é necessidade? Eu preciso de Deus por causa disso, disso, disso. Isso é necessidade. Você sempre vai precisar de alguma coisa de Deus, não tenha dúvida. Agora, eu posso olhar pelo propósito. E o propósito é o seguinte: eu estou aqui porque Deus me colocou nesse lugar. Ele tem propósitos para a minha vida, Ele tem propósitos para a minha casa, Ele tem propósitos para o meu trabalho, Ele tem propósitos para todas as coisas. E esse propósito, ele vai sair desse lugar. Você entende a diferença? É a forma que a gente enxerga. A gente, muitas vezes, está com a visão embaçada, com a visão cheia de escamas. E as escamas vai fazer você viver pelas necessidades. E as necessidades não vão te satisfazer. Se você está buscando viver por necessidade, não vai te satisfazer. Agora, o que nos satisfaz? O propósito. Porque quando você está na visão, quando você está na direção certa, quando você sente que Deus está te levando para um lugar, o que são as necessidades perante isso? Você nem olha para elas. Porque você sabe que dentro do propósito, Deus sempre vai suprir todas as coisas na sua vida. É o que está escrito, esse é o versículo para a minha vida. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você acha que todas essas coisas são as suas necessidades? Nem sempre. Algumas coisas sim, mas Deus vai sempre colocar coisas que vão completar a sua vida e te fazer feliz, conforme a vontade dEle. Mas eu nunca mais vou ter problema. Não, você vai ter problema sim. Está escrito na palavra isso. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus está contigo. Tudo depende muito da forma que nós enxergamos as coisas. Se você, não precisa abrir, mas se você abrir Romanos 12:2, fala sobre renovar a sua mente, renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que é renovar a mente? É tirar as escamas dos olhos. É enxergar como Deus quer para a nossa vida. Talvez você esteja muito influenciado pelas coisas que estão te cercando. E, vamos ser sinceros, nem sempre as coisas que te cercam são coisas do mundo. Muitas vezes são até coisas dentro da igreja. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós sempre teremos que estar renovando a nossa mente, sempre. Deus está querendo nos levar a grandes lugares, Deus está querendo nos levar para a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Mas essa vontade dEle, ela precisa demais de que nós estejamos no centro, olhando para Ele, sabe? Sendo direcionados por Ele. E precisa demais que nós estejamos com a nossa mente renovada. Renovada. O que mudou na sua mente no último mês? O que mudou na sua mente nos últimos 2 meses? Vou voltar um pouquinho mais. O que mudou na sua mente em 1 ano? Se não mudou nada, tem alguma coisa de errado. Não é com Deus, é sobre nós. Você entende? Se a gente não consegue enxergar as coisas de forma diferente, tem alguma coisa errada. Porque Deus está sempre nos renovando. Ele está sempre querendo nos levar a lugares mais altos. Ou você acha que você já descobriu tudo que é o Evangelho completamente? Deus sempre tem coisas novas. Nós só vamos descobrir completamente quando nós estivermos nos céus. Quando nós estivermos lá face a face com Ele. Sabe? Então, qual tipo de visão que você tem tido sobre a sua vida e sobre o reino? Como você tem enxergado? Essa é a pergunta importante a fazer. E eu queria falar sobre 3 coisas importantes aqui, sabe? 3 situações que nós precisamos enxergar e temos que tomar muito cuidado sobre
como Deus está enxergando essa parte. Porque nós sempre olhamos como nós estamos enxergando, correto? Mas a nossa missão não é olhar como nós enxergamos, é olhar como Deus está enxergando. E a primeira delas são nos momentos de aflição. E eu queria que você abrisse aí Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Gente, entenda uma coisa. As lutas, elas estarão sempre na nossa vida. Fala assim, repete comigo, sempre. Sempre. Se adapte a elas. Esse mundo aqui, ele não é de brincadeira, não. Mais que isso, o inimigo, nosso inimigo, ele não está brincando, não. Ele não está brincando de ser diabo, não. Ele é diabo. Ele vem para colocar lutas, para colocar batalhas. Mas a forma como nós enxergamos essas batalhas, que vão definir quem nós seremos, o que nós iremos fazer, o que nós iremos viver. Você está entendendo? Vamos lá. Romanos 8, 28. Está escrito assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entende a forma de enxergar? Vem uma luta, vem uma batalha. Eu sei quem está comigo. Eu não estou sozinho. Mas eu perdi, eu estou tendo uma derrota. Deus age em todas as coisas para aqueles que Ele ama, sabe? É a forma como você enxerga. E, gente, compreenda uma coisa. Eu acho que foi na célula que a gente falou essa semana, não tenho certeza. Na célula a gente estava falando sobre... Foi na célula? Não sei. Mas vamos lá. Alguma coisa dessas conversas que eu tive por aí. Estava falando sobre o que Deus... Muitas vezes, Deus, Ele vai fazer a gente passar por processos dolorosos para que a gente possa avançar. Sabe? Como assim? Por exemplo, se você tem dificuldade, por exemplo, de liberar perdão, o que Deus vai fazer? Vai colocar pessoas na sua vida para você liberar perdão. Porque você precisa aprender isso. Você concorda? Por exemplo, se você é impaciente e Deus quer melhorar isso na sua vida, Ele vai colocar pessoas chatas do seu lado. Elas vão testar sua paciência. Você compreende? Se você, por exemplo, precisa aprender a se posicionar de alguma forma, Ele vai colocar pessoas do seu lado que ficam impondo as vontades delas sobre a sua vida. Para quê? Para você aprender a dizer não. Eu já falei sobre isso aqui, mas já parou para pensar o quanto o não é mais importante que o sim? O não, essa palavra não, ela é muito mais importante que o sim. Por quê? Porque o sim, ele te leva para os caminhos. Então, por exemplo, se você disser sim para tudo, escuta isso, gente. Se você disser sim para tudo, você vai sair andando para tudo quanto é lugar e não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você aprender a dizer não, você tem que dizer sim para Deus. Aí quando as pessoas chegarem para desviar o caminho, você fala, não, meu caminho é esse aqui. Mas isso aqui é mais interessante, é mais bonito. Não. Deus mandou eu vir para cá. Mas isso aqui Não. Meu caminho é para cá. Aí você, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Bobo, mas é a realidade. Você é um homem casado, um homem que Deus colocou uma mulher com o propósito da sua vida. Aí vai aparecer outra mulher. Essa mulher aqui é linda, mas não. Esse aqui é o meu caminho, isso aqui. Mas se você não for, você se desviar da igreja, você vai continuar sendo igreja. Não. Deus não mandou fazer isso, Deus mandou continuar firme. Não deixar de congregar, para quê não?
Você entende? O não, ele preserva os caminhos de Deus para a nossa vida. O sim para todo mundo, ele vai distorcer os caminhos de Deus. Você tem que dizer sim para Deus. Senhor, sim. Ah, mas o que for? Sim. Agora, para as coisas que te cercam, você tem que escolher muito bem o sim e o não. Você está entendendo? Então, vamos lá. As aflições, as lutas que nós vivemos, elas não vêm para destruir a gente, elas vêm para fazer a gente crescer, para a gente amadurecer. Sabe? Às vezes, o teu emocional ele é fraco. Já parou para pensar nisso? Eu lembro quando eu era garoto, eu ficava nervoso com muita facilidade. E uma vez, o bispo falou para mim, meu filho, se te der pressão, você chora. E eu ficava assim, como assim? Eu não entendi na hora que ele falou, né? E eu ficava pensando sobre isso. Eu, quando era garoto, eu fui goleiro de futsal, né? Depois eu fui para o campo, enfim, eu fui goleiro. E quando o jogo estava numa pressão muito grande, naquela agitação, eu realmente me desequilibrava, eu chorava, jogava no meio da quadra. Por quê? Porque no momento de pressão, eu entrava em pânico. O que Deus quer para a minha vida, eu creio que é grande. Amém? Glória a Deus, amém. Mas para mim viver aquilo que é grande, eu preciso aprender a lidar com pressão, correto? O que vai acontecer na minha vida? Toma-lhe pressão. Mais pressão. Mais pressão. Aí o que o Felipe tem que fazer? Senhor, pode mandar mais, porque a minha confiança não está em mim, está em ti. Vamos para cima. Vem mais. Não tem problema não. Vamos lá. Tem que aprender a lidar com isso. Você está entendendo? Gente, nós somos corpo, alma e espírito, correto? Corpo, alma e espírito. Cada área dessa precisa ser cuidada. Às vezes a gente está preocupado só com cuidar com o espírito e com o corpo. A nossa sociedade hoje pensa muito também em cuidar do corpo, né? Da saúde física. E o espiritual na igreja, a gente sempre fala mais sobre o espiritual, correto? Mas a gente deixa muito também de falar da alma. E muitas vezes a nossa alma está doente. Muitas vezes você não sabe lidar com perdas. Muitas vezes você não sabe lidar com situações que te cercam. Muitas vezes se te der pressão, você chora. Sabe? Muitas vezes você não sabe lidar com rejeições. Aí, Deus quer fazer tantas coisas maravilhosas e nós estamos presos a tão poucas coisas. Eu, por exemplo, ficava muito preocupado com o que as pessoas falavam sobre mim. Ah, estão falando isso sobre você. Ah, sobre isso. Eu sempre faço uma reflexão, né? Se uma pessoa fala, é uma coisa. Eu escuto, vejo, não é, beleza. Se duas pessoas falam, mas quando fala 3 pessoas a mesma coisa, e são pessoas que têm visões diferentes, eu paro sempre para pensar o seguinte, Felipe, peraí. Tem muita gente falando, então talvez eu não esteja enxergando. Eu sempre lido com a possibilidade de eu não estar enxergando o problema. Mas também eu tenho que tomar cuidado, porque eu ficava muito preocupado com qualquer coisa que falavam, essa pessoa definia quem eu era. E não pode ser, as pessoas não podem definir quem eu sou. Quem define quem eu sou é meu Deus. Então o que as pessoas dizem, eu não posso ficar preso a isso não. Porque muitas vezes elas querem colocar um peso muito maior do que o necessário. Sabe? Então, nós temos que seguir. Qual é o caminho que Deus deu para você? Qual é a visão que Deus te deu? Qual o propósito de Deus para a sua vida? É isso que importa, o resto é o resto. Você está entendendo? O resto é o resto. Então, nós começamos a enxergar os momentos de aflição de forma diferente. Preste atenção. Se fortaleça nos momentos de aflição. Deus, Ele quer te deixar mais forte. Sabe? Cresça. Não se diminua perante os problemas, não. Cresça dentro dos problemas. O mundo lá fora diz o seguinte, quando tem um problema, você tem que se esconder. A palavra diz o contrário. Quando tem um problema, você deve aparecer, você deve ser a luz desse mundo. Você entende? Se fortaleça, cresça nos momentos de problema. Sabe? A palavra diz que nós precisamos ser ousados e não covardes. Então, nos momentos de problema, coloque a tua cara a tapa. Às vezes, nós somos filhos de Deus. Você
Eu estou desviando, enfim. Às vezes nós somos filhos de Deus e nós estamos só nos escondendo, gente. Sabe? Eu não quero problema não. No meio do problema você só se esconde. Você acaba sendo conivente com um monte de coisa. Não, dá a tua cara a tapa. Jesus não te chamou para ser qualquer um. Jesus te chamou para ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Até quando você vai ficar aceitando as coisas do seu redor e você fazendo nada? Deus está te chamando para uma revolução. Seja a revolução dentro da sua casa, dentro da sua família, com os seus amigos, com a pessoa que está do seu lado, dentro da igreja. Você entende? Seja a revolução. Então, nos momentos de aflição, cresça. Enxergue com os olhos de Deus. Tira as escamas dos olhos. Segunda coisa, quando você olha para pessoas, abra aí 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 25. Vou acelerar, hein, gente. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Está escrito assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Vamos falar sobre pessoas e propósitos? Vamos lá, primeira coisa. Quando você olhar para a pessoa que está do seu lado, tome muito cuidado para você não olhar com os seus padrões. Porque quando a gente olha com o nosso padrão, a gente distorce tudo. Uma leitura, por exemplo, que eu como pastor sempre tenho que tomar muito cuidado para fazer, é como Filipe enxerga e como Deus enxerga. E é muito difícil fazer essa diferença, tá? Porque parece simples, mas a nossa visão, ela está carregada de opiniões próprias. A forma que nós enxergamos, ela está carregada de opiniões próprias. Então, você tem que tirar a tua opinião, o que você pensa, o que você enxerga, para enxergar da forma que Deus enxerga. Então, muitas vezes, as pessoas às vezes olham, pô, pastor, mas o pastor está investindo tanto naquela pessoa, aquela pessoa não merece. Mas quem merece? Quem será que merece? O Evangelho é sobre transformação e não sobre julgamento. Você está entendendo? Então, quando você olha para a pessoa que está do seu lado, você tem que olhar e fazer uma leitura básica. Senhor, o que Deus está olhando para essa pessoa? Como Deus enxerga essa pessoa? É maravilhoso quando alguém olha para a gente e enxerga coisas que nem nós mesmos enxergamos. Já parou para pensar nisso? O mais normal são as pessoas olharem para a gente de forma crítica e de forma que diminua a gente. Correto? Eu só falar quando eu era garoto, né, eu comecei a tocar no Ministério de Louvor, eu devia ter uns 15, 16, 17 anos, eu não lembro exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu estava aprendendo a tocar teclado. E sabia quase nada, né? Quase nada. E de repente, o rapaz que estava tocando na igreja, ele passou por um concurso militar e teve que ir para São Paulo. E a banda que era um tecladista, um baixista e um baterista, ficou sem o tecladista. Então não tinha como fazer banda só com baixista e bateria, né? E o que aconteceu? Falaram, o Felipe está aprendendo. Aí eu falei, mas eu só sei o tchan, 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 né? Aí falou, mas vamos lá, é necessidade, precisa, tal, isso, aquilo. Aí eu fui humilde, né? E fui. Suando frio, né? Passando aperto danado. Eu falei, vai dar ruim. E eu fui pela fé, né? Todo mundo falando para mim, e eu fui. No primeiro ensaio que teve, aí, vamos tocar a música. Maior dificuldade e tal. O baixista chegou para mim, eu estava no teclado assim, ele chegou para mim. Gente, não vai dar não, acabou o louvor, esquece, vamos embora. E eu já estava com maior dificuldade, eu olhei e falei assim, caraca, o que eu estou fazendo aqui, cara?
Naquele momento, ele, por exemplo, fez uma crítica que poderia ter me derrubado. Talvez eu nunca mais tivesse voltado para o teclado, correto? Seria mais normal. Mas teve pessoas que estiveram do meu lado e falaram: não, vamos embora, vamos lá. Depois de pouco tempo, eu participei do louvor, eu fiquei como tecladista, virei líder do louvor, toco até hoje no louvor, e o próprio cara que estava me criticando não está mais aqui na igreja, não sei nem se está tocando mais, acho que nem está tocando mais. Você entende? Não que a gente queira isso, né? Não é sobre isso, mas é sobre a forma que a gente enxerga as coisas. Às vezes você está desvalorizando uma pessoa que está do seu lado e ela que vai mudar a tua história. Você está entendendo? A forma como nós enxergamos as pessoas e como enxergamos o evangelho sobre as pessoas. Porque quando Deus olha para a gente, Ele não olha da forma que a gente olha. Ele vê o propósito, Ele vê o potencial, Ele não olha para os medos, Ele não olha para as suas dificuldades, Ele não olha para aquilo que para os nossos traumas, Ele olha para o propósito dEle. Então, se você for parar para observar, toma cuidado como você enxerga as pessoas. E tome cuidado como você se enxerga perante Deus. Porque a tendência é você se diminuir, é você achar que não é capaz, é você achar que não é digno, ou às vezes você se acha até mais que isso, né? Tem os dois, é difícil a gente achar o meio termo, né? Às vezes a gente acha os dois pontos, os dois lados da moeda, 8 ou 80. Às vezes você acha que você é o supra-sumo e você não é nada disso. Talvez você esteja mais precisando da dependência de Deus, porque é necessário ser dependente. E às vezes você está se achando, eu ia falar uma palavra feia aqui, aquele negócio enfim, deixa pra lá. Do bandido, né? Do cavalo do bandido, enfim. E Deus te chamou para um propósito. Você entende? Então, o que acontece? Você vai ficar lá, tadinho de mim, mas você tem que chegar com os olhos de Deus. Se Deus te chamou, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para tal propósito. Se Deus te desafiou, e Deus é brincalhão, né? Porque Ele desafia a gente. Se você tem medo, Ele vai fazer com que você seja ousado. Se você tem medo de falar, Ele vai fazer com que você fale. Você está entendendo? Se você é tímido, Ele vai te chamar para ser luz desse mundo. E a luz não fica escondida. A luz, ela aparece onde estiver. Você está entendendo? Então, a forma como você olha para você mesmo faz toda a diferença, tá? E você tem exemplos sobre isso, né? Por exemplo, quem era Gideão? Senhor, mas eu sou menor. Não, mas eu te chamei para ser luz. Quem era Davi? Vocês já pararam para pensar sobre Davi? Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, amém? Ele foi o maior rei de Israel, amém? Mas quando o profeta foi lá ungir o rei, e chegou lá na família, né, do pai de Davi. Eu vim ungir um dos seus filhos. É esse aqui? Não. Esse aqui? Não. Apresentou todos os filhos. Naquela época tinha um monte, né? Apresentou todos. Aí o profeta falou, mas ainda não é nenhum deles. Eu tenho o mais novo, mas ele está lá no campo. Manda ele vir, vou ficar esperando aqui. Não, vai todo mundo esperar, manda ele vir. O mais improvável, chegou um garoto. Quando ele entrou na sala, o profeta falou assim, é esse. Deus faz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E pode ter certeza que Deus, aparentemente ao mundo, parece que você é loucura, mas você é a sabedoria de Deus para esse tempo. Você está entendendo? Então, nós precisamos enxergar conforme os olhos de Deus, não conforme a nossa própria vida, não conforme os nossos próprios olhos. Terceira coisa para encerrar, eu queria chamar já o louvor para vir para cá. Terceira coisa para a gente encerrar, preste atenção. Como você está enxergando a revolução na sua vida? Como você está enxergando esse tempo para a sua vida? Você pode estar enxergando com os seus próprios olhos, ou você pode estar enxergando com os olhos de Deus.
Você já fez a pergunta para Deus? Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida nesse período? O que o Senhor quer mudar na minha vida nesse período? Para onde o Senhor está me levando nessa revolução? Porque se deixar, você vai apenas passar por ela. Vai mudar o quê? Nada. E se não mudar nada, quer dizer que Deus não está fazendo nada na sua vida. O que Deus está fazendo nessa revolução sobre a sua vida? O quê? Para onde Ele quer te levar? O que Ele quer direcionar sobre a sua vida? O que Ele quer fazer? As escamas dos nossos olhos precisam cair. Nós precisamos desembaçar a nossa visão. Se Deus está nos chamando para viver uma revolução, é porque Ele está querendo fazer algo sobrenatural na nossa vida. Algo sobrenatural na tua história. E é importante que você diga: Senhor, se o Senhor quer fazer, eis-me aqui, Senhor. Faça a mudança, muda tudo o que precisa mudar. Ah, mas vai ter que tirar coisas importantes da minha vida. Então tira, Senhor. Eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores do que eu mesmo imagino. Eu creio que Deus está nos chamando para um novo tempo. E nós precisamos enxergar conforme a vontade dEle. Enxergar conforme aquilo que Ele quer para a nossa vida. Sabe? Eu sei que você tem as suas necessidades. Eu sei que você tem as suas lutas. Talvez amanhã você tenha tantas necessidades para serem realizadas. Mas o que Deus quer para você? O que Deus quer para você vai além das suas necessidades. Vai além daquilo que você planejou ou daquilo que você está esperando, está sonhando. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos próprios sonhos. Amém? Que você possa, nessa noite, se preocupar com isso, sabe? Como Deus está enxergando as coisas da minha vida? Como Deus, para onde Deus está me levando? O que Deus está fazendo na minha vida? Sabe? Que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para fazer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus, fica.